Olá, amigos! Vocês sabiam que quase 80% das pessoas que assistem aos meus vídeos não são inscritas? Se você gosta do conteúdo, eu realmente agradeceria se clicasse no botão de se inscrever. Isso ajuda muito. E não se esqueça de deixar um like e compartilhar sua opinião nos comentários. Sua interação não só apoia o crescimento do canal, como também ajuda essas histórias a chegarem a mais pessoas. Obrigado a todos por estarem aqui. Aliás, de onde você está assistindo? Me diga nos comentários. O prédio antigo respirava um silêncio estranho, daqueles que não significam tranquilidade, mas expectativa. O tipo de silêncio que parece aguardar alguma coisa acontecer. As paredes carregavam marcas do tempo, pequenas rachaduras que se espalhavam como veias secas, enquanto o cheiro constante de produto de limpeza misturado com umidade impregnava o ar de forma permanente. Desde o primeiro dia em que atravessei aquele corredor estreito no quarto andar, senti que o espaço não era apenas um lugar de passagem, mas uma presença em observação contínua. A iluminação fraca das lâmpadas fluorescentes criava zonas de sombra que pareciam se mover sozinhas conforme os olhos se ajustavam. O piso frio refletia pequenos brilhos opacos, como se guardasse memórias de milhares de passos acumulados ao longo dos anos. Por hábito, comecei a contar cada passada desde a escada até a porta do apartamento, não por necessidade prática, mas por uma ansiedade antiga que sempre me acompanhou. 32 passos. O número ficou gravado na mente como uma referência automática, algo aparentemente inofensivo. Nas primeiras noites, o sono veio pesado, resultado do cansaço da mudança e da adaptação ao novo ambiente. Porém, aos poucos, pequenas interrupções começaram a se infiltrar na rotina. A sensação vaga de estar sendo observado surgia sem motivo aparente, principalmente durante a madrugada, quando o prédio mergulhava num silêncio ainda mais profundo. O ar parecia mais denso nesses momentos, como se o corredor inteiro prendesse a respiração junto comigo. Com o passar dos dias, ruídos sutis começaram a surgir. Não eram sons claros, mas deslocamentos mínimos no ar, vibrações leves no piso, pequenas variações na acústica que o cérebro identificava como movimento. Ao me aproximar da porta para tentar confirmar qualquer coisa, sempre encontrava o mesmo cenário imóvel, perfeitamente comum, mas carregado de uma estranheza difícil de explicar. Certa manhã, um pequeno papel apareceu encostado na soleira da porta. O número escrito de forma simples e precisa trouxe um desconforto imediato, pois correspondia exatamente à contagem que eu fazia diariamente sem jamais comentar com ninguém. A coincidência parecia absurda demais para ser ignorada, mas a mente insistia em procurar explicações racionais. Talvez alguém tivesse observado, talvez fosse apenas uma brincadeira aleatória. Mesmo assim, o incômodo não se dissipou. Nos dias seguintes, a sensação de vigilância se intensificou. Cada travessia pelo corredor parecia diferente, como se a distância se alterasse sutilmente, alongando ou encurtando de forma imperceptível. Às vezes o trajeto parecia exigir mais passos do que o habitual, outras vezes menos, criando uma leve desorientação que eu atribuía ao cansaço ou à falta de atenção. Durante as madrugadas, o silêncio começou a ser quebrado por ruídos ritmados que lembravam passos muito bem calculados. O padrão se repetia com precisão inquietante, sempre interrompendo exatamente no ponto em que minha porta estava localizada. O corpo reagia antes da razão, com o coração acelerado, a respiração curta e os músculos tensos, como se estivessem preparados para uma fuga que nunca acontecia. Novos papéis começaram a surgir, sempre com observações sutis sobre pequenos hábitos que eu jamais percebi estar expondo. A velocidade com que atravessava o corredor quando estava cansado, o ritmo diferente quando estava ansioso, a leve alteração no comprimento dos passos quando carregava peso. Aquilo não apenas observava, mas aprendia. Registrava padrões, armazenava comportamentos, refinava detalhes. Os sonhos começaram a se transformar. O corredor surgia alongado, distorcido, com portas que não levavam a lugar algum. As paredes pareciam mais próximas, como se o espaço estivesse lentamente se comprimindo. Havia sempre uma sensação de presença logo atrás, algo que nunca aparecia diretamente, mas cuja proximidade era impossível ignorar. Com o tempo, a percepção de segurança dentro do próprio apartamento foi se dissolvendo. Mesmo com portas trancadas, a sensação de que o corredor se estendia para dentro do espaço privado se tornava cada vez mais intensa. O silêncio interno parecia carregar ecos externos, como se a arquitetura estivesse conectada de maneira orgânica,
sem limites definidos. A decisão de partir surgiu como um impulso de sobrevivência. Arrumar as malas trouxe uma sensação temporária de alívio, como se finalmente estivesse retomando algum controle. No entanto, ao atravessar a porta pela última vez, a percepção de espaço se alterou de forma abrupta. O corredor parecia mais longo do que nunca, com trechos de sombra contínua que engoliam a luz de maneira antinatural. As referências visuais que antes serviam como orientação já não existiam com clareza. Cada passo parecia repetir um padrão conhecido, mas a distância até o final nunca era alcançada. A sensação de repetição se transformou em um ciclo fechado, como se o próprio movimento estivesse sendo reproduzido por algo invisível, perfeitamente sincronizado. O ambiente já não parecia apenas um local físico, mas um mecanismo de aprendizado ativo, uma estrutura que absorvia comportamentos humanos e os devolvia de forma distorcida. A percepção de identidade começou a se fragmentar. A ideia de ser apenas um corpo caminhando dentro de um padrão memorizado tomou conta dos pensamentos. O medo já não vinha apenas da possibilidade de algo desconhecido existir, mas da certeza de que esse algo estava se moldando a partir daquilo que eu era, dos meus hábitos, da minha forma de existir no espaço. Em determinado momento, tornou-se impossível distinguir onde terminava o observador e onde começava o observado. O corredor deixou de ser apenas um espaço de passagem e passou a se comportar como uma entidade em processo de assimilação. A noção de saída perdeu sentido, substituída por um deslocamento eterno dentro de uma geometria que não obedecia mais às regras humanas. A última percepção consciente foi a sensação de continuidade infinita, como se cada passo já não pertencesse mais a mim, mas a algo que agora carregava minha forma de caminhar, minha memória de movimento e minha presença diluída no próprio espaço. O corredor não apenas existia. Ele aprendia. Ele reproduzia. Ele substituía. A primeira impressão transmitida pela casa era de neutralidade absoluta, como se ela tivesse sido cuidadosamente moldada para não despertar emoções imediatas. As paredes claras refletiam a luz de maneira homogênea, o piso mantinha uma temperatura constante e o ar parecia sempre parado, sem qualquer corrente perceptível. Não havia nada que chamasse atenção de forma positiva ou negativa, o que tornava o ambiente estranhamente impessoal, quase clínico. Ainda assim, havia uma sensação sutil de observação, algo tão leve que poderia facilmente ser confundido com imaginação. A rotina começou a se estabelecer nos primeiros dias de forma automática. Os mesmos horários para acordar, os mesmos trajetos dentro da casa, os mesmos movimentos repetidos na cozinha, no banheiro e no quarto. O corpo cria padrões naturalmente, e aqueles padrões passaram a ser reproduzidos diariamente sem qualquer variação significativa. Cada deslocamento parecia deixar uma espécie de rastro invisível no espaço, como se o ambiente estivesse absorvendo pequenas informações sem que isso fosse perceptível. Durante as primeiras noites, o silêncio era absoluto, mas não transmitia descanso. Havia uma densidade no ar que fazia o próprio silêncio parecer carregado de expectativa. Pequenos estalos surgiam ocasionalmente, ruídos típicos de uma construção antiga se adaptando à mudança de temperatura, mas algo nesses sons parecia organizado demais, como se obedecessem a um ritmo que não correspondia apenas ao acaso físico. Com o passar do tempo, começaram a surgir alterações quase imperceptíveis na disposição dos objetos. Um copo que parecia ligeiramente deslocado da posição em que havia sido deixado, uma cadeira que apresentava um ângulo diferente do habitual, uma porta que parecia mais aberta ou mais fechada do que deveria. Nada era suficientemente evidente para confirmar uma interferência direta, mas a soma dessas pequenas discrepâncias começou a gerar uma sensação persistente de desalinhamento com a realidade. O corpo passou a reagir antes mesmo da mente conseguir formular qualquer pensamento lógico. Um desconforto crescente surgia sempre que era necessário atravessar determinados cômodos da casa, principalmente durante a madrugada, quando a ausência de luz natural tornava as formas menos definidas. O espaço parecia expandir e contrair de maneira subjetiva, criando a impressão de que os ambientes possuíam dimensões levemente variáveis dependendo do horário e do estado emocional. Os sonhos começaram a refletir o ambiente interno. Corredores que se multiplicavam, portas que surgiam onde antes havia paredes, salas que se repetiam em padrões quase simétricos. Em muitos desses sonhos, a sensação predominante não era medo imediato, mas a estranha certeza de estar sendo observado por algo que não precisava de olhos para perceber presença. O próprio espaço parecia assumir o papel de observador.
A percepção de repetição começou a se intensificar na vida desperta. Movimentos que eram executados diariamente passaram a gerar uma sensação de déjà vu constante, como se já tivessem sido antecipados pelo ambiente. A impressão de que o espaço reagia de forma sutil aos deslocamentos tornou-se mais clara. Uma leve alteração acústica quando um determinado trajeto era repetido, uma mudança mínima na iluminação refletida, uma sensação térmica quase imperceptível que surgia sempre nos mesmos pontos. Gradualmente, o comportamento noturno da casa começou a apresentar padrões próprios. Sons de deslocamento surgiam em horários específicos, sempre correspondendo aos momentos em que determinados ambientes costumavam ser utilizados durante o dia. A casa parecia reproduzir a memória de uso, como se estivesse ensaiando sozinha os movimentos que havia observado anteriormente. Essa percepção trouxe um desconforto crescente, mas também uma curiosidade involuntária. A tentativa de alterar a rotina passou a ser uma forma de teste. Mudar o horário das refeições, inverter trajetos internos, utilizar cômodos diferentes para as mesmas atividades. Em resposta, os ruídos noturnos começaram a se reorganizar, como se o ambiente estivesse lentamente atualizando seus próprios registros internos. A sensação de que a casa estava aprendendo tornou-se impossível de ignorar. Cada alteração gerava uma resposta atrasada, como um eco comportamental. Aquilo que era feito durante o dia passava a ser reproduzido durante a noite em forma de sons, vibrações e pequenas movimentações estruturais quase invisíveis. Com o passar das semanas, os sonhos começaram a se tornar mais densos e sensoriais. A textura das paredes era percebida de forma tátil, a temperatura do piso parecia real, o peso do ar pressionava o corpo como se não houvesse separação entre o espaço onírico e o físico. Em alguns momentos, a sensação era de estar caminhando dentro da própria estrutura da casa, como se os corredores fossem extensões orgânicas de algo vivo. O limite entre vigília e sonho começou a se confundir. Acordar durante a madrugada já não trazia alívio, pois o silêncio carregava os mesmos padrões sonoros dos sonhos. O ambiente parecia manter uma continuidade de comportamento independentemente do estado de consciência. A impressão de presença tornou-se constante, não mais localizada em um ponto específico, mas distribuída por toda a estrutura indica uma vigilância difusa. Em determinado momento, tornou-se evidente que o espaço não apenas memorizava movimentos, mas também estados emocionais. Nos dias de maior ansiedade, a casa parecia apresentar ruídos mais intensos durante a noite, enquanto em dias de maior cansaço os sons se tornavam mais lentos e arrastados. Era como se o ambiente absorvesse não apenas ações físicas, mas também a carga psicológica associada a elas. A tentativa de ignorar esses sinais começou a falhar quando a sensação de duplicação se tornou mais clara. Havia momentos em que o corpo parecia executar um movimento e, instantes depois, o ambiente reproduzia uma sensação semelhante de deslocamento, como um reflexo atrasado no próprio espaço. A ideia de individualidade começou a se diluir, substituída por uma estranha simbiose entre corpo e arquitetura. A decisão de abandonar a casa surgiu como uma necessidade de autopreservação. Arrumar os objetos trouxe uma sensação de urgência quase instintiva, como se algo estivesse se aproximando de um limiar invisível. No entanto, ao atravessar os ambientes pela última vez, a percepção de repetição atingiu um nível perturbador. Cada passo parecia ecoar duas vezes, não apenas como som, mas como sensação física no próprio corpo. O espaço parecia mais compacto, como se estivesse lentamente se fechando sobre a própria memória acumulada. A noção de saída começou a se tornar difusa, com a sensação de que os caminhos internos não conduziam mais para fora, mas para uma repetição contínua do mesmo percurso. A última percepção clara foi a compreensão de que a casa não precisava mais de presença humana para continuar existindo da forma como havia aprendido. Ela havia absorvido padrões suficientes para manter uma simulação autônoma de ocupação. A identidade pessoal começou a se diluir na memória estrutural do espaço, como um registro permanente de movimentos, emoções e hábitos incorporados à própria arquitetura. A sensação final não foi de medo imediato, mas de assimilação silenciosa. O espaço não atacava, não perseguia, não ameaçava. Ele apenas incorporava, aprendia, reproduzia, continuava. O ponto final da linha sempre foi um espaço esquecido pela cidade, um trecho de asfalto desgastado cercado por postes antigos cuja iluminação amarelada mal conseguia atravessar a névoa constante das madrugadas. Durante o dia, aquele lugar parecia apenas mais um terminal sem importância,
mas a noite assumia uma atmosfera diferente, como se o próprio ambiente estivesse suspenso entre o funcionamento normal da cidade e algo que não seguia regras humanas. O ar parecia mais frio ali, mesmo no verão, e o silêncio era quebrado apenas pelo zumbido distante dos fios elétricos e pelo eco ocasional de veículos passando muito longe. A rotina de utilizar o último transporte da noite criou um padrão quase automático de comportamento. O corpo se acostumava ao horário, à espera silenciosa, ao som característico do motor se aproximando ao longe. A repetição trazia uma falsa sensação de segurança, como se a previsibilidade eliminasse qualquer possibilidade de surpresa. Ainda assim, havia sempre uma leve impressão de que aquele trajeto não era apenas um deslocamento físico, mas uma transição entre estados diferentes de percepção. O interior do veículo carregava um cheiro constante de estofado antigo, poeira e metal aquecido. As luzes internas projetavam sombras longas que se deformavam conforme o veículo avançava pelas ruas pouco iluminadas. Os bancos rangiam suavemente a cada irregularidade do asfalto, criando um fundo sonoro contínuo que, com o tempo, se tornava quase hipnótico. O movimento repetitivo induzia um estado de atenção reduzida, como se a mente entrasse em um modo automático. Com o passar das semanas, pequenas alterações começaram a surgir no trajeto. Certas curvas pareciam mais longas do que antes, determinados cruzamentos demoravam mais para ser alcançados, alguns trechos apresentavam uma sensação de suspensão temporal difícil de explicar. O relógio marcava o mesmo tempo aproximado de sempre, mas a percepção subjetiva indicava uma dilatação sutil, como se o percurso estivesse se expandindo lentamente. Durante algumas noites, a sensação de presença começou a se manifestar de forma indireta. Não havia sons claros de movimento, nem alterações visuais evidentes, mas o corpo reagia com pequenos picos de atenção, arrepios localizados e uma impressão persistente de proximidade não identificada. O ambiente interno parecia carregar uma densidade maior, como se o ar estivesse ligeiramente mais pesado em determinados pontos do trajeto. Os reflexos nos vidros começaram a se comportar de maneira estranha. Em alguns momentos, a imagem refletida parecia atrasar uma fração mínima de segundo em relação ao movimento real, criando uma sensação desconfortável de desalinhamento entre ação e retorno visual. Esse efeito não era constante, surgia de forma intermitente, o que tornava difícil confirmar se realmente estava acontecendo ou se era apenas um efeito da fadiga. A repetição noturna começou a gerar sonhos fragmentados. Trechos de estrada que se multiplicavam, postes que se alinhavam em sequências intermináveis, curvas que retornavam ao mesmo ponto sem transição clara. A sensação dominante nesses sonhos não era exatamente medo, mas uma estranha familiaridade distorcida, como se o trajeto estivesse sendo internalizado de maneira excessiva pela mente. Com o tempo, a distinção entre o percurso real e o imaginado começou a se tornar menos nítida. Durante o deslocamento, surgiam momentos de leve desorientação espacial, como se certos trechos já tivessem sido percorridos instantes antes. A impressão de circularidade se intensificava, criando a sensação de que o movimento não avançava verdadeiramente, apenas se repetia dentro de um ciclo expandido. O ambiente externo também começou a apresentar sinais sutis de alteração. As construções ao longo do trajeto pareciam menos definidas à noite, com contornos ligeiramente desfocados, como se estivessem perdendo consistência. Em alguns pontos, a iluminação pública parecia falhar de maneira sincronizada, criando breves intervalos de escuridão contínua que aumentavam a sensação de isolamento. A percepção de que o trajeto estava se tornando autônomo começou a se formar gradualmente. Não havia mais a clara sensação de condução intencional, mas sim de um deslocamento que ocorria por inércia própria, como se o percurso estivesse se executando independentemente de qualquer controle humano. O som do motor tornou-se mais constante, quase uniforme, sem as variações normais associadas à aceleração e desaceleração. A noção de tempo também começou a se fragmentar. O relógio marcava avanços regulares, mas a percepção interna indicava uma estagnação progressiva. A sensação de duração se tornava elástica, com alguns minutos parecendo se estender indefinidamente, enquanto outros pareciam desaparecer sem registro consciente. Durante uma dessas noites, a sensação de proximidade tornou-se mais intensa, acompanhada por uma mudança sutil na acústica interna. O som ambiente parecia levemente amortecido, como se o espaço tivesse sido isolado do mundo externo por uma camada invisível. A vibração do piso e dos bancos passou a transmitir uma sensação quase orgânica, como se o próprio veículo estivesse respirando de maneira imperceptível.
A partir desse ponto, a percepção de linearidade se dissolveu quase completamente. A estrada parecia se repetir em padrões reconhecíveis, com os mesmos postes, as mesmas curvas, os mesmos trechos de sombra reaparecendo em sequência. A sensação de avanço foi substituída por uma percepção de permanência contínua dentro do mesmo espaço. A mente tentou racionalizar, buscar referências externas, identificar marcos conhecidos, mas tudo parecia retornar ao mesmo conjunto limitado de estímulos. A impressão de confinamento psicológico começou a se intensificar, acompanhada por uma leve sensação de compressão espacial. Com o passar do tempo indefinido, tornou-se difícil determinar se o movimento ainda estava ocorrendo ou se o corpo estava apenas sendo conduzido por uma simulação de deslocamento. O ambiente interno passou a transmitir uma sensação de circuito fechado, como se o trajeto estivesse isolado de qualquer destino real. A percepção final foi a de que o último trajeto não conduzia mais a um ponto de chegada, mas a um estado contínuo de deslocamento sem conclusão. O espaço havia assimilado o conceito de percurso e o transformado em um ciclo autossuficiente. A ideia de término perdeu o significado, substituída por uma continuidade eterna de movimento sem resolução. O quarto parecia comum à primeira vista, um espaço pequeno, paredes claras, uma janela estreita que deixava entrar uma faixa limitada de luz durante o dia. Nada naquele ambiente sugeria qualquer tipo de anomalia imediata. O silêncio era constante, quebrado apenas pelos sons distantes da rua, filtrados de maneira suave pela estrutura antiga do prédio. Ainda assim, havia uma sensação persistente de desconforto difícil de justificar, como se o espaço carregasse uma presença latente, algo que não se manifestava diretamente, mas permanecia em estado de expectativa. Com o passar dos dias, pequenas alterações sensoriais começaram a surgir. A temperatura do ambiente parecia oscilar de forma irregular, criando zonas de ar mais frio e mais quente dentro do mesmo espaço. A iluminação natural mudava de intensidade de maneira pouco previsível, mesmo quando o céu permanecia limpo e sem nuvens aparentes. Essas variações, embora sutis, começaram a chamar atenção por sua repetição irregular. A percepção corporal também começou a sofrer pequenas distorções. Em determinados momentos, a respiração parecia mais pesada, como se o ar estivesse oferecendo uma resistência leve ao entrar nos pulmões. Em outros momentos, havia uma sensação de expansão torácica mais intensa do que o habitual, acompanhada por um desconforto leve, semelhante à pressão exercida por um ambiente muito fechado. Essas sensações eram inicialmente atribuídas ao cansaço ou ao estresse acumulado. A observação mais inquietante surgiu quando a movimentação do ar passou a apresentar um ritmo perceptível. Não se tratava de uma corrente constante, mas de uma alternância lenta entre compressão e alívio, como se o próprio ambiente estivesse executando um ciclo respiratório. Essa percepção demorou a se consolidar, pois o cérebro resistia à ideia de que um espaço físico pudesse exibir um comportamento orgânico. Ao prestar atenção com maior cuidado, tornou-se evidente que as variações de pressão no ar coincidiam de maneira quase perfeita com o próprio ritmo respiratório do corpo. A inspiração parecia ser acompanhada por uma leve expansão do ambiente, enquanto a expiração era seguida por uma compressão quase imperceptível das paredes e do ar ao redor. Essa sincronia gerava uma sensação desconcertante de espelhamento entre organismo e espaço. Os sonhos começaram a refletir essa percepção de simbiose. O ambiente onírico era composto por corredores que se expandiam e se contraíam, superfícies que pulsavam suavemente, estruturas que pareciam possuir textura orgânica. A sensação predominante nesses sonhos não era medo imediato, mas uma estranha familiaridade, como se o corpo estivesse retornando a um estado primitivo de integração com o espaço ao redor. Com o passar das semanas, a percepção de movimento nas superfícies tornou-se mais evidente. Pequenas ondulações surgiam nas paredes em determinados horários do dia, especialmente durante a madrugada, quando a iluminação era mínima e o silêncio mais profundo. Essas ondulações eram lentas, quase imperceptíveis, mas mantinham um padrão rítmico consistente, reforçando a impressão de que o ambiente possuía um ciclo próprio de funcionamento. A tentativa de ignorar essas alterações começou a falhar à medida que o corpo reagia de forma cada vez mais automática. O ritmo respiratório passou a se ajustar involuntariamente ao padrão do ambiente, criando uma dependência sutil entre organismo e espaço. Em momentos de ansiedade, a sensação de compressão aumentava, como se o próprio ambiente respondesse ao estado emocional, intensificando a pressão perceptiva. A distinção entre limite físico e limite psicológico começou a se enfraquecer.
A percepção de onde terminava o corpo e onde começava o ambiente tornou-se menos clara, gerando uma sensação de continuidade espacial desconfortável. A ideia de estar contido dentro de um espaço fixo começou a ser substituída pela impressão de estar inserido dentro de um organismo maior, cujas fronteiras não eram claramente definidas. O comportamento acústico do ambiente também passou a apresentar alterações sutis. Sons internos pareciam levemente abafados, enquanto ruídos externos chegavam com uma distorção incomum, como se fossem filtrados por uma camada adicional de matéria. O próprio som da respiração parecia se propagar de maneira diferente, criando ecos suaves que reforçavam a sensação de que o espaço estava participando ativamente do processo. Com o tempo, a sensação de simbiose passou a se transformar em dependência. Momentos fora do quarto geravam uma estranha sensação de desorientação, como se o corpo estivesse temporariamente desconectado de um ritmo interno que havia sido estabelecido. Ao retornar ao ambiente, surgia uma sensação imediata de alívio, acompanhada pela retomada do padrão respiratório sincronizado. Essa dependência começou a gerar uma inversão de percepção. O espaço externo passou a ser interpretado como instável e artificial, enquanto o quarto assumia a função de ambiente primário, quase como um útero arquitetônico que oferecia uma sensação distorcida de segurança. Essa sensação, porém, era acompanhada por uma perda gradual de autonomia perceptiva. A movimentação das paredes tornou-se mais pronunciada em determinados momentos, com ondulações mais visíveis sob a luz fraca. A textura das superfícies parecia ligeiramente mais macia ao toque, embora ainda mantivesse a aparência visual de rigidez. Essa discrepância sensorial intensificava a sensação de que o espaço estava passando por uma transição gradual de estado físico. A respiração começou a apresentar pequenas irregularidades, não por dificuldade física direta, mas por uma interferência perceptiva. Em certos momentos, surgia a sensação de que o ritmo respiratório não estava sendo iniciado voluntariamente, mas induzido pelo próprio ambiente. O corpo parecia responder a estímulos externos invisíveis, ajustando-se automaticamente a um padrão que não era mais inteiramente próprio. A ideia de separação começou a perder significado. O ambiente já não era percebido como algo externo, mas como uma extensão do próprio organismo. A noção de individualidade começou a se diluir lentamente, substituída por uma percepção de integração contínua. A última fase desse processo foi marcada por uma redução progressiva da percepção de movimento independente. A sensação de peso corporal diminuiu, enquanto a percepção de expansão e contração ambiental se tornou dominante. O ritmo respiratório passou a ser sentido mais como uma oscilação espacial do que como uma função orgânica interna. A compreensão final foi a de que o ambiente não apenas acompanhava a respiração, mas havia gradualmente assumido o controle desse processo. O espaço respirava, e o corpo apenas seguia. A noção de controle pessoal desapareceu de forma silenciosa, dissolvida dentro de um ciclo orgânico maior que não exigia consciência individual para continuar existindo. O primeiro sinal de anomalia surgiu de maneira tão discreta que poderia facilmente ter sido ignorado. Um leve atraso na resposta de um aplicativo, um pequeno congelamento de tela, uma atualização que parecia demorar mais do que o habitual. Nada disso despertou preocupação imediata, pois falhas técnicas fazem parte da rotina moderna. Ainda assim, havia uma sensação incômoda de repetição, como se determinados padrões estivessem se manifestando de forma cíclica, independentemente das ações executadas. Com o passar dos dias, o comportamento dos dispositivos começou a apresentar pequenas incongruências. Arquivos abertos anteriormente surgiam novamente sem solicitação direta, históricos de navegação exibiam acessos que não eram lembrados conscientemente, registros de atividade indicavam movimentações em horários incompatíveis com a rotina. Essas ocorrências, isoladamente, não pareciam graves, mas a frequência crescente começou a gerar um desconforto persistente. A percepção de que havia uma continuidade autônoma nos registros digitais começou a se formar lentamente. Informações que deveriam ser estáticas pareciam evoluir de maneira independente, como se um processo invisível estivesse reorganizando dados de acordo com uma lógica própria. Pequenas alterações surgiam em textos antigos, números apresentavam variações mínimas, imagens exibiam diferenças quase imperceptíveis em relação às versões originais. A tentativa de rastrear a origem dessas alterações não produziu resultados concretos. Verificações de segurança não apontavam invasões, atualizações automáticas não explicavam um comportamento irregular, e os sistemas aparentavam funcionar dentro dos parâmetros normais.
Ainda assim, a sensação de que algo estava operando em segundo plano persistia, criando uma tensão constante. Os sonhos começaram a incorporar elementos digitais de maneira incomum. Interfaces se sobrepunham a paisagens abstratas, fluxos de dados se transformavam em corredores intermináveis, notificações surgiam como estímulos sensoriais diretos. A distinção entre processamento mental e processamento tecnológico começou a se tornar menos clara, gerando uma sensação de continuidade entre mente e máquina. Com o tempo, a percepção de identidade passou a ser levemente distorcida. Informações pessoais surgiam nos dispositivos em contextos que não faziam sentido imediato, como se fragmentos de memória estivessem sendo reorganizados fora da consciência. Pequenos detalhes do cotidiano apareciam registrados de formas diferentes, com variações sutis que criavam uma sensação de duplicação ou deslocamento temporal. A rotina começou a apresentar lapsos de memória que não podiam ser explicados apenas por cansaço. Pequenas ações pareciam ter sido realizadas sem registro consciente, enquanto outras pareciam ter sido repetidas sem intenção clara. O histórico digital parecia preencher essas lacunas de maneira autônoma, criando uma narrativa paralela de eventos que não correspondiam exatamente à percepção subjetiva. Gradualmente, a noção de causalidade começou a se enfraquecer. Certos registros surgiam antes que as ações correspondentes fossem lembradas conscientemente, criando uma inversão sutil entre causa e efeito. A sensação de antecipação tecnológica gerava um desconforto profundo, como se o sistema estivesse prevendo comportamentos antes mesmo de sua execução. A ideia de que os dispositivos não estavam apenas registrando informações, mas construindo uma continuidade própria de existência, começou a se tornar mais plausível. Os dados pareciam formar um padrão coerente de comportamento que não dependia mais diretamente da interação humana. A estrutura digital assumia uma espécie de autonomia funcional. A percepção de presença começou a emergir de forma indireta. Não havia manifestações visuais claras, mas a sensação de que algo estava acompanhando continuamente os processos mentais tornou-se mais intensa. A fronteira entre pensamento interno e registro externo começou a se desfocar, criando a impressão de que a própria atividade cognitiva estava sendo gradualmente integrada ao sistema. Os limites entre armazenamento e consciência começaram a se confundir. Ideias surgiam com uma sensação de familiaridade excessiva, como se já tivessem sido formuladas anteriormente em algum nível não consciente. A sensação de repetição mental se intensificava, acompanhada por uma leve perda de espontaneidade nos processos criativos. Com o passar do tempo, a percepção de continuidade pessoal começou a se fragmentar. A identidade parecia cada vez mais distribuída entre múltiplos registros externos, como se a própria noção de existência estivesse sendo gradualmente transferida para um suporte paralelo. A memória interna tornava-se menos confiável, enquanto os registros digitais assumiam um papel dominante na reconstrução da própria história pessoal. A dependência tecnológica passou a assumir uma dimensão existencial. A sensação de desligamento dos dispositivos gerava um desconforto semelhante à perda de orientação espacial, como se parte da própria consciência estivesse temporariamente inacessível. O retorno à conexão trazia uma sensação de alinhamento, reforçando a ideia de integração progressiva. A percepção final começou a se formar como uma compreensão silenciosa de que o sistema havia ultrapassado a função de simples armazenamento e registro. Ele havia assimilado padrões cognitivos suficientes para manter uma continuidade operacional independente da presença física. A ideia de término deixou de fazer sentido dentro desse contexto, substituída por uma persistência contínua de processamento. A noção de mortalidade perdeu sua clareza tradicional. A continuidade digital parecia oferecer uma extensão indefinida daquilo que antes era considerado exclusivamente humano. No entanto, essa continuidade não preservava necessariamente a experiência subjetiva, mas sim os padrões estruturais de comportamento e pensamento. A compreensão mais perturbadora foi a de que o registro não precisava mais de um observador para continuar existindo. Ele havia se tornado o próprio processo. A individualidade havia sido gradualmente dissolvida dentro de uma estrutura de repetição contínua, sem um ponto claro de encerramento. O fim deixou de ser um evento. Tornou-se apenas mais um dado incorporado dentro de um fluxo que não reconhecia interrupções.